Você sabe o que é uma dieta personalizada? Pois é, a gente vai falar sobre isso hoje, porque toda terça-feira a gente recebe aqui com muito prazer a participação da Camila Caiado, que é a nutricionista da Assembleia Legislativa. Oi Camila, tá tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, Jordevar, tudo bem? Graças a Deus. Bom dia a todos que mais uma vez estão nos assistindo nessa terça-feira. Seja bem-vinda. Obrigada. O ano já está terminando. O ano está terminando, mas ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. E é sobre isso que eu queria falar com você, porque tem muita gente que quando chega nessa época de novembro, dezembro, já pensa nas férias, já pensa no carnaval, mas antes disso tudo tem o tal do Natal e do Ano Novo, né? Gente, olha, eu sempre falo que esses 30 dias aí são cruciais, porque tem muita gente que abandona de vez, né? Já deixa logo pro ano que vem. Lá no começo de dezembro, né? Gente, mas ainda tá longe, né? Nós ainda vamos entrar em novembro, né? Então dá tempo de fazer muita coisa pela sua saúde. Não vamos deixar para começar a comer melhor, a se alimentar melhor, a comer mais frutas e verduras, a se preocupar com a nossa alimentação em 2025. Sabe por quê? Porque a gente tem que pensar na gente hoje. Nós somos o nosso maior projeto, sabe, Jordeval? O nosso maior trabalho é cuidar do nosso corpo. Agora, você falou que dá tempo, né? Com a dieta personalizada, primeiro eu quero que você explique como é que é isso. Ela funciona mais rápido? Como é que é isso? Me conta. A dieta personalizada, hoje o mundo caminha muito, Jordeval, para essa questão da personalização em todos os trabalhos, né? É um trabalho que é feito para aquela pessoa. Ela é pensada para você, dentro da sua rotina, dentro dos seus hábitos, dentro daquilo que você gosta ou não de comer. Ela é pensada para o seu peso, para o seu objetivo, para onde você quer chegar, para aquilo que você está habituado a fazer. Então, dentro da dieta personalizada, você consegue encontrar o tão sonhado estilo de vida saudável. Porque o mais importante na dieta é a manutenção. A dieta perfeita para você é aquela que você consegue seguir ela por mais tempo. Então, muitas vezes você já planeja que você vai seguir uma dieta por um mês para perder X quilos. Mas essa dieta não é interessante. Por quê? Porque ela é só um período curto. A melhor dieta é aquela que vira realmente um estilo de vida, que você consegue fazer ela sem sacrifícios, aquela dieta que consegue se adaptar à sua vida. Sem sofrer. Sem sofrimento. Porque exatamente. Tem muita gente que, igual você falou, eu acho muito estranho, né? Ela começa aquelas dietas doidas, né? E perde aí 10, 15 quilos aí no espaço. Aí depois que você encontra magrinha, depois de um certo tempo você volta a estar gorda do mesmo jeito, né? Exatamente. O perigo dessas dietas que são extremamente restritivas, onde a pessoa perde bastante tempo numa velocidade muito rápida, é a qualidade do peso perdido. Então, quando você for fazer uma dieta assim, é muito importante que você tenha acompanhamento, para que realmente você entenda o que é que você está perdendo. Porque muitas vezes a pessoa acha que está emagrecendo, perdendo gordura, e ela está perdendo massa muscular, ela está perdendo água, e isso não é nada interessante. Por quê? Porque são dois tecidos que a pessoa não quer perder. Água você ganha rapidamente de volta. E tecido muscular a gente não quer perder de jeito nenhum, porque ele dá muito trabalho de ser conquistado. Para a gente ganhar músculo, Jordevar, a gente passa horas ali na academia treinando e a gente perde ele com muita facilidade numa infecção, numa gripe ou só de parar de treinar. Agora, Camila, às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu vou fazer sozinho, aí eu vou criar o meu estilo, eu vou parar de comer isso, fazer aquela coisa toda. Por que nem sempre isso dá certo? Nem sempre dá certo, Jordevar, porque muitas vezes a pessoa não tem a experiência de um profissional para fazer aquela dieta que tem os macronutrientes, que são carboidratos, que são as gorduras e as proteínas, calculadas especificamente para o objetivo, para o ritmo de vida que aquela pessoa leva, para as atividades físicas que aquela pessoa exerce ali no dia a dia dela. Então é muito importante quando a pessoa procura um profissional, porque é tudo calculado. É uma matemática, é um quebra-cabeça.
quando a pessoa procura um profissional nutricionista, a gente faz um quebra-cabeça montando cada macronutriente de acordo com a necessidade dela, de acordo com o estilo de vida dela. Eu gosto muito de montar o plano junto com o paciente, porque eu acho que assim ele tem mais fácil adesão, porque é ele que está escolhendo o que ele vai comer. Aí a gente faz negociações. Quando você negocia, agora eu queria saber o seguinte, quando você vai atender esse paciente para montar essa dieta personalizada, aí as pessoas têm doença, uma tem diabetes, outra pode ter pressão alta, alguma coisa assim. Isso também é levado em consideração? Pesa muito? Com certeza pesa muito, porque, por exemplo, quando o paciente tem uma diabetes, ele não pode comer açúcar no dia a dia dele. Então, eu preciso explicar para o meu paciente que isso não vai fazer bem para ele. Então, eu preciso contornar essa vontade dele de comer doce, eu preciso colocar estratégias para que ele consiga conviver melhor com isso. E eu preciso entender também que o paciente diabético, ele sente mais vontade de comer um docinho. Então, às vezes, é interessante que eu, no começo, coloque um ou outro docinho sem adição de açúcar para que ele possa ter adesão ao plano dele. Que eu coloque o carboidrato de forma com que esse carboidrato tenha um índice glicêmico mais baixo e ele consiga manter a glicemia dele mais controlada durante o dia. Que ele faça mais atividades aeróbicas durante a manhã, porque isso controla melhor a glicemia dele. Então são várias dicas. O diabético então é melhor de manhã? Alguns estudos mostram que sim, Jordevar. Que fazer uma atividade aeróbica, aquela caminhada mais tranquila, durante um período mais longo, ela é capaz de manter a glicemia mais baixa durante um longo período ali do dia. Ele consegue controlar melhor essa glicemia, deixando aí a atividade de força num outro período. Camila, como é que você faz, por exemplo? Porque a gente sabe, tem o pessoal mais cabeça dura, né? Que fala assim, não, mas eu gosto mais de arroz, eu gosto de massa, adoro aquela picanha com aquela gordurinha. Como é que você atua diante dessa situação? Você fala assim, não, eu vou fazer, mas eu não vou diminuir, eu não vou deixar de fazer isso. Olha, o maior obstáculo que a gente tem é a negociação com o paciente, né? Primeiro, que a gente precisa saber a motivação. É muito diferente quando o paciente procura o nutricionista e quando ele é levado ao nutricionista. Então, tem esses dois casos. Quando o paciente procura o nutricionista, geralmente ele está disposto a abrir mão de algumas coisas. Quando ele é levado, geralmente ele não está muito disposto a nada, sabe, Jordevar? Então assim, não sei nem porque que eu estou aqui, não estou afim, não quero fazer, a minha mulher que me trouxe. E aquele quando o médico fala para ele assim, você emagrece porque a situação está pré-diabética, a situação está complicada, você tem que emagrecer. Mas essa é a história do que ele vai obrigado, né? Exatamente. Então, geralmente é um familiar que está levando, ou é o filho, ou é a esposa. Então, é alguém que está levando e ele não gostaria de estar ali, ele não está preparado para mudar o estilo de vida dele, ele não está com vontade, ele não está convencido de que ele precisa disso. Então, eu faço um trabalho com esse paciente de explicar para ele e de tentar convencê-lo de que aquilo é importante para ele e que ele não vai perder o prazer. Então, que ele me dá um pouco e eu dou um pouquinho para ele. Então, a gente sempre negocia. Então, às vezes ele fala, mas eu vou ter que abrir mão de toda a carne que eu gosto. Não, então vamos combinar, uma vez por semana tá bom para você? Não tá. Então pode ser 2, mas a gente vai colocar a quantidade. Então, a gente vai negociando com o paciente. Tem que ser um psicólogo também, né? Tem que ser um pouco, de vez em quando a gente precisa encaminhar para os colegas, sabe? Olha, você vai precisar de uma terapia para te acompanhar, porque realmente algumas pessoas têm uma dificuldade de entender, porque a comida é muito um lugar de conforto para as pessoas. É muito o lugar de tranquilidade. Eu tinha uma paciente, Jordevar, ainda na faculdade, em UBS, que ela tinha obesidade mórbida e ela não sabia dizer absolutamente nada que ela comia. Por quê? Porque ela não colocava comida no prato dela. Porque ela tinha muitos filhos, era uma senhora bastante humilde, então ela tinha muitos filhos e ela cuidava dos filhos
E tudo que sobrava da alimentação dos filhos, ela comia. Então ela fazia o almoço, tudo que sobrava, ela comia. Ela dava comida para os filhos e comia junto. O meu passo para essa paciente, ainda lá na universidade, foi convencê-la a colocar comida no prato dela, porque ela não sabia me dizer a quantidade que ela comia. Existe um trabalho que a gente faz com alguns pacientes que chama recordatório alimentar, que é ele contar para mim o que ele acha que ele come no dia a dia dele. E ela não conseguia fazer isso comigo, ela não conseguia me contar. Eu como pouco, doutor, eu não entendo. Eu não sei o quanto eu como, mas não é muito. Eu não entendo por que eu engordo desse jeito. E realmente ela não percebia, porque hora nenhuma ela sentava e comia o prato dela de comida. Então ela não sabia que hora que ela estava se alimentando, porque ela estava comendo o tempo todo a comida dos filhos, o resto da panela. O tempo todo ela estava comendo a outra refeição. Quando você conversa com essa pessoa, a pessoa está muito acima do peso, né? Quando você questiona também, as pessoas contam assim com seriedade, com a realidade mesmo, o volume de comida, ou elas escondem? Jordevar, na maioria das vezes, as pessoas contam com seriedade. A maior questão, né, dos pacientes com obesidade mórbida ou com superpeso é que eles não conseguem entender a quantidade que eles comem. Eles não conseguem perceber de fato o quanto eles estão comendo. É como se fosse uma defesa do cérebro. Então, eles falam, e não é uma mentira deles, é porque de fato eles não conseguem perceber essa quantidade. Então você tem que, alguns trabalhos como diário alimentar, para que o paciente anote tudo que ele está comendo, são trabalhos que são muito importantes para esse tipo de paciente, para ele perceber. Eles têm muito esse relato, eu não sei onde eu estou errando, eu estou comendo só fruta. E às vezes acha que nem está errando, né? Exatamente, ele não percebe. Então, é muito peculiar, assim, porque e a pessoa realmente sente fome, porque geralmente esse público, ele sofre de uma resistência à insulina muito grande. Então, a célula, a glicose não entra dentro da célula dele. Então, ele está sempre sem energia. Então, é como se ele precisasse estar sempre se alimentando para ter um pouco de energia. Então, o sistema endócrino dele trabalha de forma diferente. Então, é muito fácil para as pessoas olharem um super obeso e julgar. Mas é muito difícil estar naquela posição. Eles têm vergonha, né, de sair de casa, eles não conseguem pegar sequer transporte público. Eu tenho uma paciente aqui na Alego e ela falou para mim que no dia que ela conseguir andar de ônibus, ela vai filmar, vai pedir para a filha dela filmar. Que é uma conquista para ela. É uma conquista para ela. Gente, é muito interessante. E eu queria saber de você também, Camila, o seguinte. As pessoas, elas começam a fazer essas dietas todas assim. Elas se mantêm muito. Eu vou dar o exemplo da academia, né? Porque a academia, a pessoa vai no primeiro mês, se ela for no segundo mês já tá bom, no terceiro ela desiste, né? Uma boa parte das pessoas que não tem aquele foco acaba fazendo isso. Na dieta, como é que é? É muito engraçado, Jordevar, porque a gente imagina que esse processo de reeducação alimentar ou de dieta, que ele é linear, que a pessoa vai sair daqui e vai dar tudo certo e vai chegar aqui onde ela quer, né? Que ela vai subir uma escadinha e que vai dar tudo certo. Mas não. O processo é assim, ela vai bem aqui, aí ela vai para o aniversário, ela vai escorregar, aí ela vai voltar um pouquinho, aí ela vai pegar uma virose e ela vai perder um pouco do que ela fez. Aí ela volta de novo e aí ela cansa, ela desanima. Aí pega um feriado de 3, 4 dias. Ela pega um feriado, viaja, aí ela estaciona um tempo. Aí ela fala, opa, parece que minha calça está apertando de novo. Aí ela volta, até ela chegar aqui. Então é um processo longo. A questão é que as pessoas desistem e voltam para cá várias e várias vezes é que elas não estão preparadas para perceber o caminho que elas já percorreram.
notar que elas já avançaram um pouquinho e nunca voltar para cá. Eu sempre falo para os meus pacientes, não volte ao seu ponto A. Lembra quantos passos você já deu. Então, se você deu 3 passos, permanece lá até onde você já caminhou. Mas se voltar, tudo bem, começa de novo. Pode até escorregar, mas volta. Mas volta. Porque não é um caminho linear. As pessoas sempre pensam que vai ser muito fácil. E não é fácil. Então a gente sai de um ponto para chegar no outro, mas é difícil. É uma montanha. Daí a importância da dieta personalizada, né? A dieta personalizada ajuda muito, porque ela condiz com a sua realidade. E ela vai te dar exatamente aquilo que o seu corpo precisa naquele momento. E não vai faltar nem sobrar. Elas contam para vocês? A escorregada, geralmente ela é calculada. Geralmente o paciente não vai ter dia do lixo, inclusive detesto essa expressão dia do lixo, porque comida não é lixo, né? E as pessoas não precisam ter um dia de folga, já que a alimentação não é a dieta, né? O estilo de vida não é para ser um sacrifício. Então, geralmente eu tenho uma refeição livre. O que é a refeição livre? É aquilo para você comer, aquilo que você mais gosta, sem se preocupar tanto. Então, eu amo pamonha. A pamonha não vai estar lá na sua dieta. Então, você tem um dia da semana para comer a sua pamonha sem se preocupar. Tá tudo bem, tá tranquilo. Coma a sua pamonha, se delicie com a sua pamonha. Então, é porque é muito complicado você conseguir colocar todos os alimentos, inclusive aqueles mais palatáveis, mais calóricos, dentro do plano alimentar do paciente. Então, sempre tem um dia de refeição livre. Com alguns pacientes eu negocio 2 docinhos por semana. Para alguns pacientes tem docinho todo dia, tem pessoas que precisam do docinho todo dia. Então depende muito do perfil de cada paciente. Mas tudo é calculado e nem sempre a gente acerta da primeira vez. Muitas vezes o paciente volta e a gente precisa fazer ajustes. Ajustes na quantidade de proteína, ajustes na quantidade de carboidrato. E é assim mesmo, porque as pessoas são únicas. Os organismos são únicos e a gente precisa respeitar cada um como cada um é. Gostei muito da entrevista de hoje. Parabéns, obrigado mais uma vez por tantas dicas importantes para a nossa saúde. Essa é a Camila Caiado, gente, que é nutricionista da Assembleia Legislativa. Toda terça-feira está aqui com a gente, conversando e sempre trazendo um tema diferente. E esse de hoje, então, espetacular. Camila, foi muito bom ter você aqui. Obrigado.